Falo que a autoestima, se você não se sentir seguro, você sempre vai buscar por validação dentro da equipe. Então você vai ser aquele líder que busca ser gostado, amado, e não dá para fazer as duas coisas. Porque líder, dentro do contexto profissional, ele não está buscando amizades. Motivação é algo interno, é pessoal, é um impulso próprio de cada um. Vê muito a motivação e de fato, acho que o empregado, né, a pessoa que está sendo liderada, gosta, parece ter uma necessidade e só funciona quando a gente faz uma dinâmica, quando a gente, né, faz esse tipo de papel de motivação. Mas nem sempre é o que sustenta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cafés e Sentidos. Eu me chamo Artemis Moura. Eu me chamo Bia Mello. Faz o teu café e vem viver com sentido. Hoje vamos falar sobre liderança, crescimento e maturidade profissional. Porque equipes fortes não são construídas somente por motivação momentânea, mas desenvolvimento emocional, responsabilidade e visão. Hoje, a nossa convidada para compartilhar sua experiência é Yara Veras. Natural do Ceará, administradora, pós-graduada em Gestão da Qualidade e Engenharia de Produção, com 10 anos de experiência liderando pessoas como gerente de negócios dos grupos Natura e Avon, comandando os 2 estados, no Ceará e Paraíba. Seja bem-vinda, Yara. Obrigada, bem-vinda, Yara. Estou muito feliz de estar aqui no podcast de vocês para compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória, a gente bater esse papo sobre liderança, sobre maturidade profissional e aprender também com vocês. Obrigada pelo delícia. Será um prazer, será uma tarde assim de um café maravilhoso. Já tô aqui. Uma honra te ter aqui. Yara, eu sempre gosto de começar os episódios trazendo assim um pouco para nossa audiência. Quem é Yara Veras antes da líder? De todo, né? Essa descrição aqui profissional. Como você disse, eu sou do Ceará, tô morando aqui em João Pessoa, tem 4 anos. Vim a trabalho, mas para contar um pouquinho da minha história, eu vou resgatar um pouquinho da minha criação, né? Eu perguntei, então com tempo, se for para contextualizar. Não tem como, né? Não começar da base. E eu acho que faz total sentido, né, começar a conversa sobre isso, porque analisando a minha própria história, eu faço um pouco desse exercício todo ano e de maneira recorrente, eu consigo perceber que muitas coisas que eu aprendi, que eu desenvolvi, elas vieram lá da maneira como eu fui criada, né, das coisas que eu aprendi. Obviamente tem um pouco da minha personalidade, e que se demonstrou desde a minha infância, né? Eu sempre fui uma criança muito decidida. Uau. E como eu estava conversando com vocês, eu fui criada num ambiente que me permitiu experimentar. Fui uma criança que sempre fui muito estimulada a empreender, a criar, a testar, enfim. E isso, quer queira, quer não, influenciou as minhas decisões desde a escola, né? Eu não vou falar muito sobre aquela parte de infância e adolescência, mas é legal saber que eu empreendi com 13 anos. Uau! Ganhei muito, porque tá na moda perfume árabe, eu ganhei muito dinheiro com... Nossa! Eu ganhei muito dinheiro com acessório, com bijuteria. Eu pedi pro meu pai e pra minha mãe, pai, eu quero fazer bijuteria e acessório, e meu pai contando que não atrapalha os seus estudos, tá tudo certo. E aí eu no centro com a minha mãe comprava as peças para poder montar. E quando eu digo que eu ganhei muito dinheiro, para aquela época, para mim, obviamente, 13 anos era muito dinheiro. E era um dinheiro que me permitiu, por exemplo, no momento que meu pai teve mais dificuldade financeira, em alguns meses eu pagar a minha escola. Então, desde cedo eu senti um gostinho do valor do trabalho, sabe? De saber que das minhas mãos, né, falando de acessório em si, eu conseguia criar coisas e transformar aquilo em dinheiro. E não é só bijuteria, não. Minha mãe sempre teve máquina de costura, sempre vivemos em meio a tecidos. E aí eu pedi pra ela fazer bolsa pra mim. Quando eu não sabia uma coisa, eu pedia pra ela fazer pra mim. E aí eu disse, mãe, eu quero essa bolsa, que eu vi esse modelo, a menina tá me enlouquecendo. Vai fazer, mãe, olha que bolsa. E aí eu ia pra escola, chegava lá, minhas amigas enlouqueciam, quero. Chegava em casa, dizia, mãe,
tem que fazer 6 bolsas. Umas encomendas. E ai, todo mundo vai estar com a bolsa igual. Não importa, mãe, a gente vai vender. Eu já disse, R$25. R$25. E assim foi, sempre muito estimulado. Então eu falei de bijuteria, eu falei de mesmo, né? total, de bijuteria, de bolsa, piranha. Eu comecei com a minha coleção de piranha de cabelo. E aí eu ia pra escola, minhas amigas. E virava moda, né? Você criava moda também, né? E a área Influenciava já. Aham. E aí, o que acontece? Sempre estudei em escola particular e muitas vezes as meninas da escola particular não iam no centro. E eu fui criada, Sim. meu Deus, indo muito no centro da cidade. Então eu tinha acesso a coisas e aí eu fui entendendo como é que funcionava o negócio, o comércio, a troca de bens e dinheiro. Eu entendia que eu comprava lá mais barato e vendia mais caro na escola, né? E assim foi ao longo a minha criação, foi nesse contexto, nesse sentido, e isso me fez desenvolver muitas habilidades que hoje para mim são fundamentais. E aí, passando um pouquinho mais à frente de quando eu comecei, de fato, a ingressar na faculdade, eu escolhi, a princípio, jornalismo, e aí fiz um ano de jornalismo, eu disse, meu Deus, eu não tô me vendo daqui a alguns anos nisso, né? Não tô muito segura, sabe? Eu sempre paro aqui, onde é que eu tô? Será que esse negócio, como é que vai ser? Eu disse, não vou. Cheguei em casa, disse ao pai, morrendo, não era medo, mas assim, eu fiquei mal comigo por ter Iniciado, passado um né? ano gastando dinheiro, um investimento. Aí eu cheguei em casa, disse ao pai, eu sei que eu sou, né, fez esse investimento, mas eu não tô feliz no jornalismo, eu não me vejo daqui a alguns anos trabalhando, por Deus, 17, 18 anos. Com esse perfil de conversa que é às vezes mais difícil a gente ver nos dias de hoje, enfim. E aí eu disse, não tô feliz, não me vejo daqui a alguns anos em jornalismo, e aí eu queria combinar com o senhor que eu vou trocar o meu curso pro curso de administração, né? E aí Ela já tem uma conversa bem madura com 17 anos. eu né? já vou. Não, desde menina, né? Desde menina. Sabe Já que eu tem uma comentei conversa. com vocês que o meu pensamento, ele sempre foi organizado antes de tomar uma decisão, de pensar como que eu vou falar, né, nessa ocasião a figura era do meu pai, eu sempre penso se eu for por esse lado, então vai ser assim, se eu escolher esse aqui. Aprender a calcular, eu falo. E- Pagar os preços. Isso me dá uma liberdade, hoje eu percebo, hoje eu vejo isso, me dá uma liberdade muito grande de mudar de opinião. Ai, decidi, mas agora eu aprendi uma outra coisa que me faz pensar diferente, enfim. Isso é ser livre, né? Então eu tenho uma tranquilidade, uma paz no coração. Ai, pensava assim, mas agora mudei, penso de outro jeito. E aí foi quando eu troquei o curso de administração, né? Senti que pelo ok dele, eu acho que ele também ficou muito mais satisfeito. Tipo assim, agora sim essa menina Vai tá fazer. indo, né? O caminho, ela se encontrou. Exato. E aí segui no curso de administração. Isso foi ali mais ou menos em 2008. E era uma época que o curso de administração tinha as disciplinas básicas, né? E aí eu vou contar e vou contextualizar por que eu também tô trazendo isso. Eu comecei sempre observando muito o mundo, sempre muito curiosa das coisas que estavam acontecendo. Eu comecei a observar movimentos de mercado que eu não estava vendo que eu ia aprender Na faculdade. naquela grade dos 4, 5 anos da faculdade. Então eu fiz, por exemplo, o curso de marketing digital quando não estava começando o tema. As minhas escolhas relacionadas à oportunidade de trabalho, porque sempre na minha cabeça, administração, entrei e vou trabalhar aonde quer que eu encontre um trabalho. Eu sempre eu sempre tive a minha listinha de empresas para trabalhar, mas aí depois eu falo sobre isso. E aí eu fui fazendo as minhas escolhas profissionais, sempre baseadas em ter o máximo de experiências possíveis enquanto eu tivesse aquela oportunidade de estar dentro de casa, com a minha família e sabendo que se desse errado, eu tinha para onde voltar. Então, trabalhei um dia, sabe o Diabetes Prada? Trabalhei num mercado de moda com um grande nome que faz eventos de moda em Fortaleza. Depois eu fui trabalhar como assistente administrativo numa terceirizada no aeroporto. Depois eu fui trabalhar como contas a pagar, né, na área financeira, para ser mais específica, numa empresa de máquinas
pesadas para construção civil. E aí depois, Você deu uma volta no mundo, né? Aprofundou tudo. Lá, como eu precisava de mais tempo para fazer o meu trabalho de conclusão de curso, aí já no final eu escolhi, não, agora eu vou precisar fazer um estágio, não dá mais para eu trabalhar integral. Procurei um estágio, fui trabalhar no RH eu já procurava bem direcionado. Bom, já fui no financeiro, já fiz tipo calculado, né? assistente, e vou agora, quero entender um pouco como que é o RH, trabalhar com pessoas, e aí fui conseguir esse estágio na Superintendência da Caixa Econômica lá em Fortaleza. Ainda teve um outro estágio também, que foi dentro de shopping, eu não lembro o nome que tinha na época, mas era tipo consultores de loja. A gente era contratado do shopping para ficar dentro das lojas, monitorando a entrada e saída de pessoas. De pessoas. Eu pensei que era de produtos. Sim, eu sei. Mas a gente precisava anotar quantas pessoas tinham entrado e saído da loja, homens, mulheres, crianças, se tinham comprado ou não, e a compra. Então teve isso me abriu os olhos para comportamento do consumidor. Isso me abriu os olhos para possibilidades que talvez no meu núcleo de criação familiar eu não sabia que era possível. Então eu via malas e malas de uma loja de roupa de marca saindo para casa da primeira-dama da cidade. Eu disse, meu Deus, olha como é que as pessoas compram, né? Ai, que interessante que você traz, né? Aqui, quando você fala o quanto você é observadora e o quanto você, nos seus papéis que você estava executando na hora, você tinha essa visão ampla. Porque muitas pessoas estão ali, mas elas não estão presentes. E quando você traz observar comportamentos, isso já vem, né, de uma liderança, porque se você não entender de comportamento, você não consegue liderar. Isso para mim é nato. Não tem outro caminho. Se você não tiver maturidade emocional, você não consegue liderar nem a si mesma, né? Quanto menos uma equipe. E o comportamento dos clientes. Eu fui líder dentro da Carmen Steffens. E quando eu cheguei, eu nunca tinha trabalhado com venda na minha vida. Foi uma oportunidade, numa transição minha de vida. E eu não sabia vender, eu não sabia como me comportar com aquelas clientes. Só que eu tinha uma coisa em mim. Eu sempre sou curiosa também. Então eu morei na época 7 anos no Peru e convivi com pessoas que tinham essa classe muito alta. E poder aquisitivo. Muito alto. Então eu aprendi muito. Eu adorava aprender sobre mesa posta, sobre isso, sobre aquilo. Mas tudo que você imaginar. O comportamento das pessoas. Né? Das pessoas. Eu ali, dentro da Carmen Steffens, eu só transferi. Eu falei, é o que eu tenho. São minhas habilidades para hoje, para essa fase. Eu peguei tudinho, o histórico de cliente, colocava no papelzinho, fazia as malas. Falei, eu não quero vender em loja, não, eu quero ir para casa delas. Aí tinha uma lá que não vendia. Fazia uma imersão. Não tinha venda da cliente, vinda ela, presença mesmo dentro da loja, há muitos meses, desde quando a franqueada nova tinha assumido a loja. Aí eu falei assim, eu quero atender ela. Mas ela é meia louca. Não, eu quero atender ela. Fui para dentro da casa dela e fiz uma venda de mais de 15 mil. Foi a minha primeira venda dentro da Carmen Steffens. Eu fiquei super feliz. Então, naquele lugar ali, eu falei assim, são essas habilidades que eu vou aplicar agora nas minhas vendas. E foi assim que eu conquistei uma cartela gigantesca. Porque quando a gente tem a visão limitada do que eu só faço isso aqui, eu só estudo para isso aqui, olha que interessante que você trouxe. Eu estava ali, mas eu fui atrás de outras áreas para explorar. Exato. Porque se a gente não tiver essa visão ampla, a gente se encaixa nas caixinhas de eu só faço porque eu aprendi até aqui. Eu fico limitada até para crescer. E aí você não chega onde você tá hoje, né? Isso que você trouxe me lembrou uma outra coisa que em algum momento aqui me lembra de a gente falar também, que é sobre... E eu falo muito sobre isso com a minha equipe, né? Meu time de líderes. Eu lidero líderes de negócios também. Sobre a gente não subestimar o outro. Imagina você sem experiência de vida, um histórico de vida, um contexto de vida como dos seus clientes. High ticket, né, como chamam hoje em dia. Sim. Lá da Carmen Steffens, querer vender pra ela só um sapato, sendo que a mulher tem um potencial de comprar muito mais. A gente não pode subestimar o outro, tendo a gente como referência, mas a gente pode usar o outro como referência pra gente. Nossa, eu tinha muita curiosidade, meu Deus, o que essas pessoas fazem? Pra um dia estarem em tal hora
não vou me emocionar, estar em tal hora da tarde no shopping, né? E hoje não é raro. Não Eu é. estava vivendo, parece pouco, parece pequeno, mas era algo que na época eu não sabia que existia, que era possível, que podia, né? Mas enfim, tive esse contexto de trabalho. Acho que super importante também, já que a gente falou de comportamento, que também hoje faz muito mais sentido ainda. Na época que eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, até a escolha do tema foi intencional. E eu lembro demais, meu orientador, quando eu disse pra ele qual que seria o tema, ele disse, não, mas vamos enveredar pra esse lado. Eu disse, não, quero isso daqui. E o tema, meninas, foi, escolhi estudar voluntariado para o desenvolvimento de competências. Então imagina, não façam as contas, hein? Me formei em 2012, 14 anos atrás, eu escolhendo algo que eu via que naquele momento já era uma vocês falaram, uma deficiência, né? Uma Gigantesca. De habilidade humana, e que a gente tinha num contexto de voluntariado, mas tem vários outros. A gente pode desenvolver competências e né, habilidades em vários contextos, mas eu escolhi o voluntariado porque na época era algo que me tocava e ainda me toca, mas eu estava bastante envolvida em atividades voluntárias. E aí eu estava vendo que eu estava me desenvolvendo ali em coisas, inclusive de liderança, de habilidade de comunicação, de tomada de decisão rápida, de pensamento mais organizado, analítico, né, como chamo hoje em dia. E eu vi que ali naquele contexto eu tava, poxa, então, por que as pessoas não estão buscando ocasiões como essa para se desenvolver? Então, eu estudei voluntariado com foco em desenvolvimento de competências que eu queria provar, junto com a empresa que eu escolhi, que foi a Coelce na época, Companhia de Energia Elétrica lá do Ceará. Junto com a área de responsabilidade social deles, eu queria provar que as atividades de voluntariado eram vistas, e até para currículo das pessoas, eram vistas como experiências que promoviam o desenvolvimento de habilidades comportamentais, as soft skills que falam hoje, e que eu estava até olhando esses dias, tá lá no relatório, do Fórum Econômico Mundial, relatório que eles publicam todo ano sobre o futuro do trabalho, das top 10 habilidades do futuro, as softs, né? Tem as habilidades comportamentais e as técnicas, mas das 10, ali, mais de 30% são habilidades comportamentais. Sim. E as pessoas não olham muito técnico. Isso. E a maioria das pessoas estão sendo empregadas pelo técnico, mas estão sendo demitidas pessoas boas por comportamentos. A maioria das pessoas. E isso é muito importante porque as pessoas investem muito em técnica, mas não sabem ainda olhar para o que realmente faz ela se desenvolver. E não é o técnico. É claro que é essencial e é importante, mas não é o que te mantém, não é o que te faz expandir de fato. Porque... quando a gente tem os comportamentos, as habilidades desenvolvidas, o aprender o que é técnico vem de uma maneira natural, às vezes não é nem por escolha, o comportamento da pessoa a encaminhou para aquilo, né? Então eu acredito muito, a gente vai conversar muito de comportamento aqui também. Yara, e quando a gente fala assim de motivação de equipes, você acredita assim que precisa ter a motivação? Precisa, mas é o diferencial da sua equipe quando você se encontra como líder? É um diferencial ter uma motivação? Como é que você lidera isso aí? A questão da motivação, porque muitas pessoas, eu até já estava conversando com a Artemis antes, vê muito a motivação e de fato, eu acho que o empregado, né, a pessoa que está sendo liderada, gosta, parece que tem uma necessidade e só funciona quando a gente faz uma dinâmica, quando a gente, né, faz esse tipo de papel de motivação, mas nem sempre é o que sustenta. É isso? E para você, como é que funciona essa questão da motivação em equipes? Eita. Primeiro de tudo, eu valido, motivação é real, existe, é necessária, mas a gente vai pensar organizado nesse contexto. Dentro lá eu adoro esse relatório, sai de 2 em 2 anos, eu acompanho, mesmo que não seja algo tá relacionado ao que eu faço hoje, mas no Fórum Econômico Mundial eles
Fora econômico, né? Vou até anotar aqui pra ficar que é pesquisando lá. fantástico, tem sobre tudo. E aí, um dos reportes que eles publicam é sobre o futuro do trabalho, né? E aí eu sempre acompanho, porque primeiro eu lidero a mim mesma, eu preciso saber o que é que tá rolando aí no mundo pra eu saber se eu tô por dentro ou se eu preciso desenvolver, me desafiar e voltar lá pra minha equipe e dizer, ó, pra cá que a gente precisa ir. E motivação, ela tá lá nas top 5 habilidades que os empregadores mais valorizam, os empregadores, né? Não tô falando de empregado, né? Eu tô usando os termos do fórum, tá? Que tá lá no report. Tá lá nas top 5 habilidades, só que não tá sozinha. Não tem como manter Não tá sozinha. E aí, você já sabe. Tá lá nas top 5, a motivação com autoconhecimento. Tem outras acima. Tem outras. Tava falando isso. Tem outras acima, a primeira, a segunda, a terceira, todas essas habilidades comportamentais, pensamento crítico, criatividade, flexibilidade cognitiva, capacidade de aprender, e lá em quinto lugar tá a motivação, mas do lado, autoconhecimento. Motivação e autoconhecimento. Por outro lado, para complementar essa linha de raciocínio, eu lembro demais na época da faculdade de administração, a gente aprende isso, ninguém motiva ninguém. Mas eu vou usar a frase de Mário Sérgio Cortella para dizer isso de uma maneira bonita, né? E aí eu tenho esse livro dele, que é um fininho, pequenininho, Qual é a Sua Obra? E aí ele fala que a motivação é uma porta que se abre do lado de dentro. Lindo. Motivação é uma porta que se abre pelo lado de dentro. Sou eu que vou bater aí, Bia, bom dia! Vamos abrir a portinha da motivação, que hoje... Não. Motivação é algo interno, é pessoal, é um impulso próprio de cada um, né? Então, não sou eu que vou motivar a outra pessoa. Óbvio, eu posso usar de artifícios, elementos, dinâmica, faz parte da sua liderança ter esse ponto. Reconhecimento, validação, feedbacks que encaminha a pessoa para o caminho que ela pode seguir, mas estar motivado ou não é algo que está dentro dela, né? Essa frase já vou complementar com outra frase, né? Que tudo é ensinável, menos o querer. Meu Deus! Se você não quiser, não tem. Isso não se ensina. Isso não se ensina. Na época que eu tava fazendo meu curso de administração, na realidade o curso de administração não, me formei em administração, vou terminar a história para poder entrar nisso, não esquece dessa parte. Eu fiz a minha pós em gestão da qualidade e engenharia da produção, também baseado numa escolha de um tema que eu não estava vendo com a profundidade que eu queria na faculdade, e porque eu analisando, eu estudando as disciplinas dessa pós, eu vi que iria me dar... Eu não queria fazer uma outra formação em engenharia da produção, então eu vou fazer uma pós. E eu escolhi porque eu vi que ela ia me dar muita ferramenta de gestão, e geralmente os cursos de engenharia da produção são muito focados no ambiente da indústria, mas eu ia sair de lá com ferramentas de gestão que eu poderia aplicar em qualquer negócio. Sim. E que eu percebi que eu fui começando a aplicar em mim como pessoa. Então eu tenho esse olhar sobre mim, tipo, eu sou uma empresa, né? E aí nessa pós-graduação, eu tive uma disciplina de MASP, que é Metodologia de Análise e Solução de Problemas. E é uma metodologia em que a gente pega cases de... Uma metodologia não, uma disciplina que a gente pega cases de análise de problemas, e aí mais focado no segmento da indústria. E a gente aplica diversas ferramentas para identificar, diagnosticar, solucionar problemas. Eventualmente, no contexto da indústria e com qualquer outro segmento, serviço, comércio, qualquer outro lugar, eventualmente ocorrem problemas por erro ou por falha humana. Sim. E aí eu lembro que o professor disse que só tem 3 jeitos de você saber se a pessoa... o porquê que aquele erro aconteceu. E é aplicando o SPQ. Nunca me esqueci disso. A pessoa sabia o que precisava fazer. E a gente sempre precisa de evidências. A engenharia da produção me ajudou muito a ser uma líder, uma gestora baseada em evidências. A pessoa sabia o que ela precisava fazer. Ela foi treinada, capacitada, tem horas aula, tem certificado, tem, sei lá, no ambiente a gente já faz teste, acompanha e, sei lá, tem nota. Evidências de que ela foi treinada.
a pessoa podia fazer, poder estar relacionado a ter as ferramentas, né, ter os recursos que são necessários, lembrando que recurso e tempo também é recurso. Sim, um dos mais preciosos. E por fim, a pessoa queria fazer. Porque se ela foi treinada, preparada, horas aula, acompanhada, se ela tinha todas as ferramentas, seja fornecida pela empresa, seja as que ela tem, né, se dá, então se coloca como ferramenta ali a serviço. Por isso que eu falei, o tempo da pessoa também é recurso. Diante de tudo isso, sabia que precisava fazer, sabia como fazer, podia fazer porque tinha as ferramentas. Ela queria fazer, e aí o querer tá relacionado, ela estava motivada para fazer, ela estava engajada, mas mais do que tudo, ela estava comprometida. Mas se o líder não tiver esse autoconhecimento dele mesmo e essa expertise de identificar, porque não adianta ele ter direcionamento se a comunicação dele não está clara. Que entra o questionamento se realmente ele estava clareza, responsabilidade do líder. Exato. Então, o querer, será que aquela função realmente é a função que cabia àquela pessoa? Talvez ela está ali por uma necessidade, mas ela tem aptidão para outras coisas, habilidades e fortes para outro cargo, função dentro da empresa. E se o líder não tiver essa visão, essa maturidade de identificar para mudar de cadeiras, ele não consegue ter uma equipe sem ser essa motivação. Por isso que a motivação está ligada ao autoconhecimento. Que primeiro eu preciso me conhecer. E eu só vou me conhecer me aprofundando para eu entender como é que um humano se comporta. Exato. E mais uma vez entra o comportamento. Exato. Porque não tem outro caminho, gente. E você sabe que esse exemplo que você trouxe já aconteceu comigo, agora mais recente. A menina maravilhosa, inteligentíssima, super desenrolada, mas para determinada atividade para a qual ela foi contratada, ela estava tendo um pouco mais de dificuldade, eu estava percebendo que ela estava sofrendo muito mais do que sendo feliz. E aí a decisão que foi tomada foi pela rescisão do contrato, mas assim, uma rescisão de contrato imediatamente redirecionada para outras oportunidades. Eu disse, ó, nesse contexto, eu tô vendo que você tá tendo um pouco mais de dificuldade, mas você tem competência para todas essas outras oportunidades que tem porta aberta para você aqui dentro dessa empresa. Né? Então, a gente, até para tomar as decisões, tem que ser rápidas e olhar o indivíduo, né? Eu percebi que ela não estava feliz. E redirecionar, porque se tem oportunidade aqui, não é porque aquela pessoa naquele contexto não estava conseguindo êxito e eu vou invalidá-la para diversas outras oportunidades. Não, ó, aqui neste momento, tô sentindo que você não tá legal, que você não tá feliz, mas lembra que aqui a gente tem diversas outras oportunidades e portas abertas para você, que eu tenho certeza que você vai conseguir seguir. E essas tomadas de decisão, ela precisa ser muito rápida, até mesmo pelo contexto, né, da equipe, dos resultados da equipe, dos resultados da empresa e do mercado acelerado, senão você é engolido. Então, quando você traz esse contexto da tomada de decisão, eu falo que um dos princípios, assim, uma característica principal para um líder alcançar realmente a liderança é ter autoestima. Porque você imagina uma pessoa que não tem autoestima, ela não vai ter essa tomada de decisão, ela vai ter medo de demitir na hora de demitir. Tomada de decisão. Sim, autoestima, porque imagina, se você não tem autoestima, você é insegura. Aí na hora de tomar uma decisão para demitir alguém, você não vai. Você vai deixando aquilo ali acontecer até vir transbordar problemas na equipe. Ela vai começar a pisar em ovos para se comunicar. Vai ser difícil para ela chegar e falar assim, olha, Yara, hoje não está certo aqui. Ela vai sempre encontrar um jeito para justificar. Ela não vai passar um feedback direto, porque ela tem medo de desagradar a outra pessoa. Ela tem medo eu falo que a autoestima, se você não se sentir seguro, você sempre vai buscar por validação dentro da equipe. Então você vai ser aquele líder que busca ser gostado, amado, e não dá para fazer as duas coisas. Porque líder, dentro do contexto profissional, ele não está buscando amizades. Ele está ali para trazer um ambiente organizado e que realmente impacte e traga o resultado que a empresa. Resultados, né, para a empresa. Então, você imagina um líder inseguro liderando.
ele tem até dificuldade de passar feedback positivo. Então, aquela pessoa que podia ir para um cargo maior, melhor, dentro das aptidões, habilidades que ela tem, ele não consegue levar, identificar aquele liderado para levar. Então, ele sempre vai liderar no medo, na contenção, segurando e tendo autocontrole de tudo. Eu imaginava que eu me reconheço demais nesse lugar, né, de ser uma pessoa segura nas tomadas de decisão, e aprendi a ser, porque foi um feedback que eu recebi tem alguns anos, né, de ser mais célere nessas tomadas de decisão, mas eu não sabia que eu poderia, que, né, dava pra gente ter esse olhar que você trouxe, e amei, que tá relacionado à autoestima. Sim, uma pessoa que ela sabe, ela se encontra no valor dela, dentro dela, de novo, né? É como você trouxe a frase. A motivação é uma porta de dentro que se abre. Então, se você se reconhece, você vai segura no que você quer. Você já tem essa visão. As tomadas de decisões de grandes líderes que são poderosíssimos aí, são tomadas de decisões rápidas. Arriscando, sabendo que tem risco, mas eles não ficam estagnados. Eles vão para frente. Eles mostram, tentei, não deu certo, recalcula. Isso é de uma segurança da pessoa. Então, a pessoa insegura, ela jamais consegue tomar decisões. As decisões, ela sempre vai estar pensando no que pode acontecer, no risco que vai acontecer, e ela está sempre levando as coisas ali na lentidão e não cresce. E o reflexo de toda a equipe é do líder. Então, se aquela equipe eu sempre falo que se o líder ele não tiver uma régua de excelência, ele vai tolerar tudo da equipe. Ele tolera horário para entrar, ele tolera o horário da reunião, ele vai tolerando. Então, na vida, tudo que a gente tolera, a gente está aceitando. Perfeito. Então, me lembrou isso que você trouxe, me lembrou... Eu adoro ler, mas eu não sou apegada ao fato de ter que terminar livros. E eu vou contar. Duas. Vou falar pra vocês. Essa frase que eu vou falar pra vocês, eu aprendi, eu li nesse livro que eu tenho até hoje. Nunca terminei de ler, porque pra mim, ele cumpriu o papel dele naquele momento, naquele contexto, há alguns anos atrás, a partir do momento que eu li aquela página. Eu não lembro o nome acho que chama epígrafe, né? As frasezinhas que tem ali na abertura de cada capítulo. Sim, sim. Capítulo 4 do livro Dar e Receber. O nome do capítulo é Encontrando o Diamante Bruto. E ele tem essa frase que eu carrego comigo até hoje e me ajuda a ter esse perfil, esse tipo de olhar no que se refere à maneira como eu escolhi liderar, né? Liderar a mim mesmo, liderar as pessoas, principalmente. Ele diz, quando tratamos as pessoas como elas são, eu as torno pior do que elas já são. Agora, se eu trato como se ela já fosse quem ela tem o potencial de ser, aí eu ajudo ela a chegar lá. É por isso que eu disse naquela hora que eu não subestimo ninguém. É por isso que eu concordo com você, né, nessa história de de escolher as coisas que eu admito ou não, Tolerar, né? Dentro de comportamentos da equipe, né? Não tem problema nenhum a pessoa não saber tal coisa. O problema é não saber e continuar não sabendo, não buscar aprender. E o outro lado dessa história é a pessoa não saber tal coisa. Ok, mas onde é que eu vou buscar o conhecimento que mais está aqui sou eu para ensinar, né? Para orientar. Então, assim, eu tenho esse perfil de... Hoje eu lidero pessoas na 4ª maior empresa de cosméticos da América Latina, então tem comportamentos que são inadmissíveis, né? De conduta profissional, minha principalmente. Eu faço sempre esse alinhamento, olha onde é que eu tô. Tem coisas que não faz sentido. Então, eu tô o tempo todo gerando essa autopercepção comportamental e também olhando no outro, principalmente com meus liderados, porque eu quero o melhor para eles. Dizer, olha, esse comportamento aqui a gente precisa melhorar. E é esse ponto que entra a autoestima. Elevar o nível. Olha só onde é que a gente tá. Olha só a empresa que a gente representa, né? Então, vamos melhorar nisso. É comunicação, é a maneira de você liderar a sua equipe, é um conhecimento que a gente pode buscar. Eu acho incrível, eu tenho líderes hoje, geração Z, mais sêniores, experiência
experiência no segmento de vendas, pessoas que nunca tiveram experiência. E eles, entre si, a gente promove nas minhas reuniões momentos de troca, de aprendizados, em que um aprende com o outro. Uma vez, um dos meus líderes, Anderson, me pediu: Yara, você tem 30 minutos na sua reunião, era uma reunião presencial, pra eu compartilhar com as meninas uma ferramenta de IA que eu tô usando. Eu disse: claro, quem mais vai sentar pra aprender sou eu. Então, eu valorizo muito essa diversidade de aprendizado. Eu sempre estimulo muito. Essa semana, esse mesmo líder compartilhou um outro treinamento online de IA para o WhatsApp. Então, é importante que a gente seja esse líder que estimula, que valoriza e que puxa a régua da turma para cima. Eu digo sempre, quem trabalha comigo trabalha em qualquer lugar. Porque, ó... é autoestima de novo. A Eu falo, ela gente. tá sempre junto com o autoconhecimento, né? Sim, sempre. E é muito nítido bem você, Yara. A sua autoestima, o seu autoconhecimento. Eu acho que a sua força de vontade também tá sempre buscando, né? Estudando. É muito importante um líder hoje justamente estudar o comportamento. É bem a chave do momento mesmo. É estudar o comportamento da empresa, daquilo que você quer alcançar. Eu tô o tempo inteiro de olho no mercado. E o papel do líder é esse? Imagina um corredor. E aí você tá lá, tem um caminho a buscar, seguir um objetivo. E uma coisa é eu dizer para os meus líderes: ó, a gente precisa ir para ali. Bom. E outra coisa é dizer: ó, é o seguinte, a gente precisa ir para ali. O caminho é esse, temos essas opções aqui. E sempre que eu traço estratégias enfim, e compartilho com eles, aquilo que eu escolhi naquele momento como o caminho mais adequado, eu digo os porquês. Ó, isso aqui vai ser por quê? Porque eles também questionam. Eu acho massa, tem que questionar mesmo. E tem que questionar mesmo. Tem que desafiar. Me dá medo pessoas que não estão ali desenvolvendo a sua raciocínio e entendendo também os caminhos das coisas, questionando: Yara, isso aí mesmo? Enfim. E aí eu mostro, digo o caminho que a gente vai seguir, o porquê que a gente vai seguir aquele caminho, olho para trás, estamos juntos, então estamos juntos, inclusive na estrada, porque eu vou lá. Trabalho, o papel do líder, eu já querendo mexer, o papel do líder é abrir caminho, é tirar barreira e mostrar e fazer junto, e caminhar e seguir, voltar atrás, ver quem ficou um pouquinho mais lá afastado, dizer: você lembra aquilo que eu disse? Vamos lá junto, é aqui, nessa hora que se aplica. Eu, como mentor, eu falo a mesma coisa também para minhas mentoradas, quando elas entram. Eu não sou mãe de vocês. E eu não vou pegar na mão, eu vou guiar. Eu te mostro o caminho e vou te falar o porquê que você tem que percorrer aquele caminho. Mas para você chegar lá no ponto B, você vai ter que se movimentar. Eu não posso andar e caminhar por você. Eu posso... tô te dando a luz, ó. Só vai. Porque muitas pessoas chegam na mentoria... porque querem ser encarregadas mesmo. Querem ser carregadas, querem... Não, me dar... Mesmo que você dê passo a passo, ela ainda não consegue avançar. Porque ela ainda está esperando alguém vir salvar ela. E o líder é isso também. O líder é trazer exatamente essa abertura. Essa clareza, né? Porque se a gente não... A gente pode até dar um mapa, tranquilamente. Porque é isso que a gente faz. Vai diminuir o tempo que a gente... Eu levei 7 anos na minha vida? Não. 7 anos para chegar onde eu tô hoje. Desde o momento que eu tomei a decisão de mudar a minha vida. Então, uma mentorada, em 30 dias, ela já tem resultado. Ela já sai com a vida completamente diferente comigo numa mentoria. Então, assim, eu diminui tempo, que é o recurso que a gente não volta, não recupera nunca mais na vida, porque a gente recupera dinheiro, a gente recupera energia, mas tempo, nunca mais. Esse momento que a gente tem aqui, a gente não vai ter mais. Único. É único. Então, se a gente não valorizar isso e saber o que está fazendo e vivendo, é muita perda de tempo. E quando você trouxe antes da nossa conversa em relação de que sempre desde menina você tomou decisões conscientes no que você queria. Isso é raro. Isso é muito raro. E quando você traz na questão da dinâmica dos teus liderados, são pessoas completamente de idades diferentes, tempo de profissão diferente. Mas se a gente analisar, se a gente tiver essa maturidade como líder, poxa, o jovem, a geração Z, eles têm uma habilidade, assim, de uma velocidade gigantesca de raciocínio.
eu quero usar isso. Eu digo que minha irmã mais nova me superou. É muito rápido. E não olhar no contexto de que, eles estão rasos. Não, usa a habilidade maior que eles têm. Aí chega para outro lado, tem outra habilidade que pode compensar e trazer, e sempre assim, é multiplicando. Isso é a diversidade das organizações. Eu acho isso fantástico. É nas muito organizações fantástico. e na vida. É muito fantástico. E se a gente souber administrar justamente a diversidade, entender que cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu valor, as coisas andam muito perfeitas, né? E você me lembrou, de vez em quando eu tenho algumas frases, eu lembro, não vou saber exatamente a frase, mas é do filme A Invenção de Hugo Cabret. É uma história de um menino, não sei se é a estação de Paris, de Londres, e ele é fascinado por relógio, e ele faz exatamente essa analogia, né? De que cada um de nós temos, assim como as peças do relógio estão ali dentro, por algum motivo, a gente está aqui também. Quando a gente acolhe essa diversidade, não tem como não acolher a diversidade. A gente perde se não se abrir a ela. Mais uma vez, a história do contexto familiar, como é importante. Eu sou católica, meu pai é católico, mas ele tem ali o livro dele sobre o espiritismo em cima da mesa. A minha avó, por parte de pai, budista. Eu tive a oportunidade em Brasília visitá-la. E aí ela me mostrou, porque mora distante, a gente demorava um pouco mais. Me mostrou lá o templo dela, o quarto que era o templo, enfim. Tenho tias na família e outras pessoas também que são evangélicas. Então, assim, a gente precisa se abrir à diversidade. Sim. E conhecer quem somos nós, pra gente se limitar a gente mesmo, ao pouco que a gente conhece, ao pouco do nosso ambiente. Não, eu quero é mais. Quero conhecer outras culturas, outras histórias, outras vidas, outras religiões, entender o que cada um pensa do jeito que pensa, né? Essa é a riqueza do ser humano. É de aceitar as pessoas como elas são, né? Não da expectativa que a gente espera delas. A minha mãe, ela sempre foi católica, mas chegou uma fase da vida dela que ela seguiu o espiritismo, né? E eu não. Eu cresci na católica, mas eu tive uma resistência ali muito grande, mas quando eu realmente me encontrei esse momento de relacionamento com Deus, eu hoje não me considero de religião nenhuma, mas eu me considero cristã. E a gente entender o amadurecimento espiritual, para mim hoje, é justamente olhar o além. Não é a religiosidade que faz aquela pessoa, mas é o que ela me mostra através do que ela acredita de Deus. Espiritismo mesmo, maturidade espiritual que eu falo, na sua vida. Então, acho que é nesse sentido, e não o rótulo da religião. E isso, para mim, fica muito evidente cada vez mais que eu estudo a Bíblia, porque ele não espera a perfeição, né? O que ele espera mesmo é a disposição do quanto estamos para seguir valores e princípios da palavra. Perfeito. E isso a gente traz dentro de culturas de empresas. Como você trouxe ali há pouco tempo atrás, se eu não tiver conhecimento dos meus valores e dos meus princípios, eu não vou conseguir liderar, porque eu vou deixar atropelar. Então, quando entra dentro de uma empresa, é muito interessante você ler o manual de cultura daquela empresa. O que você espera daquela empresa? Por que você está naquela empresa? Por que você defende aquela empresa? Então, se você não souber disso, e se não estiver alinhado com o que eu busco, se não estiver alinhado com meus valores, tenha conflito. É a hora que tiver conflito, você começa a aceitar coisas que a tua essência não aceita. Que é valor, mexe, incomoda, é desconfortável. É a hora que as pessoas vão se desconectando e acabam se adoecendo dentro de ambiente de trabalho. Desmotivando completamente. Vamos falar do oposto da motivação. A desmotivação. Está relacionada exatamente com o que você está dizendo. É quando a pessoa não se reconhece mais naquele lugar, não vê valor, não vê retorno. Começa a ser abusivo o ambiente de trabalho para ela. E ela vai adoecendo aos poucos. E ela começa a acreditar numa crença que talvez ela carregou por anos de ser insuficiente. Eu não me enxergo mais sendo colocadas em certos lugares. E isso é muito, assim, é de chegar no final da vida e falar assim, putz, cara, eu investi quanto tempo aqui? Quando você trouxe a ideia, a sua história da faculdade, 1 ano de administração. Foi um investimento de tempo. De jornalismo. De jornalismo. De tempo, energia e dinheiro.
os 3 recursos da vida, que eu falo que são as 3 moedas. Mas você não se prendeu a isso. Você tomou uma decisão e eu não quero isso. Agora você imagina pessoas que ficam presas anos desconectada, mas porque já investiu muito tempo, muito dinheiro, muita energia, é melhor ficar aqui. Você imagina essa pessoa, como que ela vive? Ah, não, gente, tem muita coisa. Sendo não realizada na vida, que eu falo, gente, que se você não tiver tesão de viver, você não tem mais tesão pra viver, fazer nada na sua vida. Nada, nada. Precisa encontrar alegria nas coisas que a gente faz no dia a dia. Senão a gente vai trabalhar infeliz, a gente vai ser infeliz, vai se relacionar infeliz, vai liderar infeliz. Né? Aí tem que ter o autoconhecimento. Lembra que eu te falei sobre ter que ser leve, ter que ser divertido? Sempre que me perguntam como é que é liderar, ou como é qualquer coisa na vida, de ser animadíssimo. É divertido, vocês não têm noção. No mesmo dia, eu tô conversando com pessoas que estão vivendo contextos e histórias completamente diferentes. Uma hora eu tô de manhã validando o líder, parabéns, eita que massa. Outra hora eu tô, vamos aqui, dando aquele feedback mais honesto. Outra hora eu tô trazendo gente nova e treinando. Outra hora eu tô tentando me reorganizar, sabe? Então é animadíssimo. Não leva pro lado de ser difícil, nem desafiador. Sobre essa questão de desafios, a gente trazer assim, essa questão também de líder feminina, né? É muito forte. Você tem uma presença muito grande, você tem características de confiança, de autoestima, de alinhamento. Você já tem isso bem nítido mesmo. Mas o ser mulher na liderança, qual foi o maior desafio que você sentiu por estar ocupando uma liderança sendo mulher? Porque se a gente olhar num contexto assim, do país em geral, uma pesquisa feita em 2017, apenas 15 mulheres estavam em líderes em países. E aí, num contexto geral de 146. Apenas 15. Então, assim, é um número ainda muito baixo de mulheres na liderança. Então, isso mostra um desafio. Eu assisti outro dia uma entrevista também, para completar a minha pergunta. Que quando uma mulher está numa liderança, as pessoas têm mania de perguntar assim: e como é que tá a família em casa? E com quem ficam os filhos? Até me passa por isso, né? Com quem ficam os filhos? E quando é um homem que tá na liderança, aí pergunta assim: qual é os teus planos de futuro? Como é que a empresa avança? Então, assim, é mais voltado a olhar para ele como uma empresa. E a mulher é mais voltado, como é que ela dá conta? Como é que tá a família? Então, qual foi o teu maior desafio sendo mulher líder? Vou contextualizar. Você construir na sua pergunta, e eu me lembrei, quando eu era mais nova, já estava na fase de, não sei se era escola ou faculdade, não lembro, mas acho que eu já estava na faculdade e por mais que a gente tivesse uma pessoa para ajudar dentro de casa, a gente sempre gostou de fazer. Tinha um dia que eu varri a casa e a pessoa que trabalhava com a gente na época era Márcia. Márcia, você varre em cima, varre embaixo, terminava o almoço, eu vou lavar, não sei o quê. A gente sempre, eu e minhas irmãs, a gente sempre contribuía ali, né? Envolvidas com as atividades. Não era porque tinha uma pessoa para ajudar que eu não ia fazer. Mas o ponto eu lembro demais um dia que eu tava lendo, minha mãe me chamou, vem ajudar aqui, não sei o quê. Hoje eu sei que eu respondi de um jeito errado, mas não vou. Eu disse do jeito, não vou. Mas vou ter que ajudar, não sei o quê. Eu disse, eu tenho que estudar. Exatamente, para não precisar um dia. Para não precisar um dia ter que cozinhar. Nossa, gente, hoje eu sei que eu não precisava ter dito isso, mas foi uma resposta de impulso, né, ali do momento. Para responder a sua pergunta, eu vou voltar 10 anos antes de eu entrar na Natura. Antes da Natura, eu trabalhei no Sebrae. Eu trabalhei em 2 projetos diferentes, um voltado à orientação empresarial para micro e empreendedor individual. Acho que na época a gente chamava de MEI, ou é hoje que chama de MEI, eu tô bem esquecida. Acho que é hoje. Hoje é MEI, então na época era EI, empreendedor individual. E depois eu mudei de projeto, fui para um projeto de inovação, PhD em inovação. Um mega oportunidade, sou muito grata, sou muito fã e grata ao Sebrae. Por que eu puxei para esse pedaço de tempo de 2012 até 2015? Aqui foi meu grande desafio, nesse sentido que você trouxe,
Porque hoje na Natura e na Avon eu tô num ambiente em que a maioria são mulheres. Né? Tanto as consultoras de beleza, a turma de líderes, eu tô no meio de colegas, né, gerentes também, todas são, né, mulheres. Tem algumas atividades que a gente tem homem. Então, para eu te responder, eu vou mudar aqui a faixa de tempo e vou lá para a época que eu trabalhava no Sebrae. Imagina a minha... Tudo bem que eu já tinha passado por Caixa Econômica, já tinha passado por uma empresa que é grande, de máquinas pesadas, mas era a minha primeira grande oportunidade de trabalho, e já foi no Sebrae. Uma oportunidade que me deu ali uma escola, uma oportunidade, na realidade, de colocar em prática tudo que eu aprendi na administração, eu colocava em prática lá. E o ambiente empresarial, seja de empreendedores individuais, seja de pequenas empresas, tem um público muito mais de homens do que de mulheres. Tem mulheres, obviamente, empresárias, mas o número maior é masculino. Mas a maior parte é masculino. Então, imagina, vocês viram que eu sou baixinha. Acabado de me formar. Num ambiente, num contexto de empresários. Por mais que fosse alguns pequenos empresários, e os empreendedores individuais na época... Quem são? Um pipoqueiro, um eletricista, são pessoas que têm um negócio pequeno, e aí depois mudando de projeto para o projeto de inovação, aí sim eu atendi empresários e empresárias, né, de empresas maiores, mercadinho, pet shop, farmácia, em toda a Fortaleza e região metropolitana. E aí nesse ambiente eu percebi que eu precisava me impor, precisava mostrar que eu sabia o que eu estava fazendo ali, por que eu estava ali. Né? E eu lembro demais, tem essa história, eu preciso só me cuidar para não citar os nomes, que eu tentava tanto uma hora na agenda desse empresário. Era livrarias, eu não vou dizer o segmento, mas não é livrarias de livros gerais, era uma livraria de um segmento específico. Eu tentava, agendava, olha, 8 horas da manhã eu tô aí. E ele tinha tem várias lojas, livrarias espalhadas pela cidade. Aí quando eu ia, não tava, não, hoje não dá, não, ele não chegou hoje, ele não veio. Eu disse, você começou a sentir. Não vou mais agendar, vou chegar lá, opa, tava passando aqui, vi que o senhor tá, enfim. E aí, na primeira conversa que eu tive com ele, foi se apresentar, porque eu tenho um MBA, não sei o que, Massachusetts, Bia, anos depois, esse empresário mandou uma mensagem pra mim no LinkedIn. Olha. Oi, Ana, tudo bem? Queria saber qual é a sua disponibilidade de mercado, porque eu tô com uma oportunidade. Então, eu entendi naquela época que eu precisava me impor, precisava mostrar conhecimento, eu não podia demonstrar medo. E eu nunca demonstrei, sempre me preparei muito para estar na frente do empresário. Eu sempre tive essa consciência de que era responsabilidade minha, né, fazer o que precisava ser feito e com qualidade, com conteúdo, né, enfim. Então, eu me posicionei desde muito cedo e isso se refletiu da maneira como eu me vestia. Eu não posso mudar a minha altura, né? Até então, o vestimento, né? A roupa, exato. E graças a Deus eu sempre fui muito curiosa, sempre muito atenta. E eu não precisei, como um tempo atrás eu fiz também para alimentar a minha curiosidade, aquela história de consultoria de imagem, estilo. Não, eu sei que para eu andar e ter reuniões e apresentar projeto e dar sugestões para um negócio de um cara que faturava milhões na época, né? Eu precisava mostrar para ele o meu potencial, né? Então, assim, nunca me dobrei. Sempre trabalhei inclusive, no sentido de que era da autoconsciência. Eu sabia que ele precisava de ajuda em um determinado contexto ali dentro da empresa dele, marketing, contabilidade, seja o que for, eu estava mostrando para ele qual era a solução. E estava disposta a ajudá-lo. Quis, não quis, foi ou não foi? A resposta veio anos depois. Com a mensagem, super me surpreendi. Agora você imagina quando a pessoa ela não tem esse amadurecimento emocional, ela se diminui para se encaixar em certos ambientes, para ser vista, para ser validada. E a segurança que você traz na sua trajetória é incrível. Yara? Eu sempre procurei me encaixar, mas muito mais dessa história mesmo da segurança, da autoestima, mas fundamentada em preparo.
Sim, é Nunca isso. fui de qualquer jeito. Às vezes eu vejo muitas pessoas se questionarem sobre, eu quero a tal função. Tá, mas você tá fazendo o quê para você conquistar essa função? Eu tava conversando com Bia antes. As pessoas buscam um poder. Eles querem um status. Isso é bom? É bom. Mas até onde eu quero? Porque a outra face da moeda do poder Exige. é a responsabilidade. Exige. E se você não tiver essa responsabilidade, Eu tenho um senso de responsabilidade. Eu sei disso. Eu tenho um senso de responsabilidade elevadíssimo, de modo que, pra mim, não tem o menor problema de, se eu me comprometi a fazer algo, acordar mais cedo, dormir é um pouco mais peso tarde, grande. colocar um dia de trabalho. Não tem, ninguém precisa me dizer, porque primeiro eu assumi aquele compromisso comigo mesma através das minhas decisões, e assim eu conduzo todas as coisas. Você me lembrou de uma frase do Mário Sérgio, não sei se é dele ou se é da filha dele. Eu sei que eu coloquei no material que eu apresentei sobre passaporte pro futuro na pandemia, na empresa. E aí, nessa frase, depois eu mando pra vocês, eu não me recordo exatamente, mas por isso que eu não sei se é a filha dele ou se foi ele. Acho que foi a filha dele que escreveu o prefácio de um livro dele. E aí ela coloca, às vezes a gente tem a ânsia de assumir algo que a gente sequer se preparou pra tal. Foi mais ou menos assim, é uma frase um pouquinho maior, mas ela diz exatamente isso. Às vezes a gente As pessoas querem muito, a ambição é gigantesca. E o problema não é você ter ambição. O problema é o quanto tá a tua disposição para alcançar isso aqui. querer, né? Isso. É o querer. A Artemis sempre traz isso. Eu aprendi muito com ela, essa questão da disciplina. Total. Tudo que a gente for fazer, se a gente não tiver disciplina, se a gente não tiver planejamento, anotar as estratégias mesmo, a gente não vai pra frente. A pessoa A gente depende. trava e se frustra. Isso. Porque É, a o mundo frustração vai que dar as vem. pancadas. As pessoas vão dar as pancadas. Até quem tá muito abaixo de você vai lhe dar uma pancada. E aí, vem mais uma vez e eu te elogio, tá, Yara? A tua coragem, né, Artemis? É isso. Ela é uma mulher de coragem de enfrentar. E a disciplina, que eu pego muito de Artemis, a disciplina, ela é o fundamental também, né, para a liderança. Sim, Me sim. lembra depois de a gente falar um pouco mais sobre coragem, porque não é natural, tá? Às vezes eu Tem boto... treinos também, né, Às vezes Yara? eu boto Ou o Artemis tem pé. que treinar, né? Já Também. viu? Mas é coragem, sim, sabe? Porque, assim, o medo, ele sempre vai existir, mas ele só não pode te paralisar. Pronto, Isso. não, o que eu quero dizer exatamente nem sempre a coragem ela é natural. Às Não, vezes eu me trabalho pra ser, mas... acho que todos Trabalhar na nós. frente do espelho, né, Artemis? Assim, eu vou fazer isso, eu vou responder Todos assim. nós. A gente faz esses treinos. Ó, a história da disciplina. A pessoa que é comprometida é disciplinada. O motivado, ele vai estar vulnerável à emoção, Isso. ao humor, Ele vai viver em picos, ao né? clima do dia. É. Hoje tá chovendo. Sempre vai ser influenciado pelo externo. E a disciplina, ela é Ela é algo interna. interno. Exato. É saber o que eu preciso fazer aquilo ali. E que Pra chegar onde eu quero. a fonte da disciplina tá na decisão. A pessoa, depois de enxergar ali qual que é o propósito, qual que é o sentido, como que ela se vê naquilo que ela precisa fazer, viu o valor, entendeu que tem um retorno. Tem uma ferramenta maravilhosa, eu não sei se vocês conhecem, ela chama Business Model U. Aprendi no Sebrae, nos Não trabalhos conheço. de inovação. É uma ferramenta que tem para desenhar modelo de negócio, startup, empresa, e criaram uma outra ferramenta, o mesmo autor, enfim, não lembro o nome agora, ele criou a ferramenta do Business Model U pra gente se ver como uma empresa, né? E enfim, a pessoa que é comprometida, ela não vai estar vulnerável a essas emoções. Até esqueci por que eu trouxe essa ferramenta agora, mas eu lembro que a gente estava falando da pessoa que depende de A motivação. disciplina, né? Tá, e a pessoa que é comprometida, ela é disciplinada porque ela encontrou ali no propósito e no valor e escolheu, e sentido. decidiu e tá E decidiu. disposta a pagar o preço. Instalou dentro dela uma decisão muito forte, de modo que aconteça o que acontecer, eu vou fazer, eu vou entregar, eu vou sair de casa mais cedo, eu vou sair de... Gente, nem falei, mas na época que eu trabalhava no aeroporto, minha mãe fazia o meu almoço à noite, a gente acordava 4 horas da manhã, ela me deixava no ponto de ônibus 5 horas da manhã,
nesse ponto de ônibus, o esposo de uma amiga dela, amiga nossa da família, que inclusive estivemos juntos agora nesse feriado, que era aniversário dele, eu pegava, porque ele conseguia esse emprego pra mim, eu pegava a carona com ele até o aeroporto. Nos dias que não tinha carona, era 2 ônibus que eu pegava. Na época eu trabalhava no Sebrae, minha mãe me deixava, faça chuva, faça sol, porque eu já tive que ficar em ponto de ônibus. É o compromisso, né? A gente tem que ter o Exatamente compromisso, o que é a pessoa que tá ali no ponto de ônibus num dia como o de ontem, esperando a chuva passar, ou então o ônibus demorando. Não acho que seja o compromisso. Eu acredito que é o que ela falou. Se você não encontrar Primeira sentido, você não faz nada com prazer, com uma direção, com uma clareza, com um ponto onde eu quero chegar. O compromisso todo mundo tem, porque tem suas obrigações. Mas a partir do momento que eu tenho um sentido na minha vida, por exemplo, eu já tive momentos de ter que fazer da mentoria depois de uma crise, de chorar, lavar o rosto, maquiar e entrar na sala e entregar o que tem que entregar. Porque é exatamente isso. Eu preciso fazer. Se eu dependo do meu humor para trabalhar, para publicar, para fazer sei lá o quê, não vou avançar. Não vou. Eu sempre. A própria vida, a nossa Eu vou sempre história. negociar. Eu vou sempre negociar. Então, não, quando eu entendo que eu tenho um sentido, que eu tenho um lugar, que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer aquilo ali dar certo até realmente dar certo. E eu nunca. Eu vou buscar meios. É o tesão que você questionei. sempre fala, né? Você ter tesão de fazer aquilo, ter vontade. E vontade todo mundo tem, como a Martina sempre bate nessa tecla. Mas é o que você tá disposto a decidir todos os dias. Isso, eu nunca questionei. Ai, meu Deus, tem que pegar uma... Não. Quê? Pai, abre... Na época era um negócio que a gente olhava onde é que ônibus eu pego? Olhava na internet, número tal, onde é que eu tenho que parar? Aí ligava, prima, tu sabe onde é que eu tenho... Quê? Acabou. Eu não queria trabalhar. Eu não tava... Sem desculpas. Eu falava velho, como minha irmã, geração Z fala comigo. E eu não queria trabalhar. Um Sebrae no currículo? Nossa, gente, nunca na minha vida, por mais que eu tivesse aquela listinha que eu falei no começo das empresas que eu queria trabalhar, o Sebrae não tava lá como empresa que eu queria trabalhar. Pra mim, o Sebrae é um lugar onde eu ia aprender, fazer os cursos, 500, já fiz vários lá, antes de trabalhar. Eu não queria, eu não tava feliz que eu tinha, o mínimo que eu tinha que fazer é valorizar. Muito. Nesse sentido. E enxergar ali E começar uma a outra estudar porta para 500 outras coisas. E o Sebrae foi uma segunda escola, uma segunda faculdade que me abriu, assim, 500 outras portas. Eu sempre falo também Eu trabalhei dentro de uma empresa multinacional, fora do país, mas eu não aprendi tanto quanto eu aprendi na Carmen Steffens como consultora de vendas. Vendas, gente. Porque até eu entender o que era venda. Porque como a gente cresce acreditando que venda é algo tão, pejorativo assim, como você não valoriza. é só um vendedor. Gente, mas se você... Olha, faculdade nenhuma me ensinou, nem me pós-graduação, nada, me ensinou o que a Carmen Steffens me ensinou. Porque ela me ensinou a vender. E a vender, você precisa aprender a servir. E para você servir, você tem que servir com amor. Não é com obrigação. Então, aquela pessoa que está desmotivada, ou então aquela pessoa que precisa da motivação do líder para ela poder se desenvolver, porque o nosso trabalho... Toda ela mesma. Porque o nosso trabalho, de fato, ele só vem a nos amadurecer, a nos evoluir, desenvolver. Só que as pessoas têm a visão de obrigação. Sim, a Artemis, eu sempre tive muito esse sentido. Todos os lugares que eu trabalhei, é por isso que as escolhas foram intencionais, eu trabalhei com esse olhar. O que eu tô aprendendo aqui? E aí, já direcionada a vozinha do meu pai aqui, tipo assim, as coisas que você vê também que não são legais, você aprende a como não ser. Você aprende a como não fazer. A gente, o tempo inteiro, tá vendo isso aí? Você vê, pra você não repetir, pra você não errar por esse caminho, aprender com os erros e acertos dos outros. Então, todos os lugares onde eu já trabalhei, todas as coisas que eu já fiz, e eu nem comentei uma outra coisa, eu trabalhei, uma grande amiga minha, empreendedora, amo empreendedorismo, pra mim ela é minha referência de empreendedorismo feminino, é Fernanda Dantas, da Coquetelitas. Pra mim ela é referência de empreendedora, porque eu acompanhei a história dela. E aí, enfim, pra encurtar a história, ela
montou uma empresa de coquetel para evento, sabe? Fazer coquetel, casamento, 15 anos, formatura lá em Fortaleza e tudo mais. E aí meus amigos começaram a trabalhar com ela e eu disse, eu quero tanto, eu quero. Na época meu pai tinha um buffet, então eram áreas, ainda tem áreas correlatas. Aí eu disse, eu quero trabalhar. Nanda, eu quero. Yara, você tem 17 anos. Quê? Fiz 18 anos, agora eu já tenho 18, eu quero trabalhar. E eu fui trabalhar na Coquetelitas, fiz de tudo que vocês quiserem imaginar. Com o maior orgulho do mundo. Lavei copo, lavei fruta, cortei fruta. Às vezes, no começo ela não tinha... A história dela é linda, gente, sou fã dela. Ela não tinha um depósito bonito. Então a gente começou dentro da casa dela. Então eu vi a mãe dela ali na cozinha, lavando as frutas pra trazer pra gente. A gente tudo organizadinho, bonitinho, fazendo tudo. Eu vi os erros, os acertos, os problemas, os choros. Tudo, absolutamente tudo. Agora, eu vou reclamar de uma coisa que eu escolhi, eu vou lavar copo, vou sim. Nanda, tá precisando de quê hoje? Você trazendo essa sua história me lembrou na época de faculdade também. Eu era de faculdade particular, eu saí do meu estado para morar no Rio de Janeiro, eu estudei lá, em Niterói. E eu dividia a casa com uma moça, e ela era gerente de uma locadora. Naquela época tinha locadora, não faço as contas como diz Yara. Aí eu sei que eram duas unidades. E eu cheguei um certo dia e falei assim, pô, Andréia, eu não quero ir pra Rondônia de férias, né? Eu quero trabalhar. Ela olhou pra mim, eu lembro da fisionomia dela até hoje. Como assim? Você que sai daqui a cada 6 meses pra passar as férias na casa do papai? Aí eu peguei e falei assim, não, eu quero trabalhar. Ela, mas você sabe fazer o quê? Não sei, mas o que você me ensinar, eu faço. O que tá precisando na loja? Ela, não, precisando a gente não tá, mas todo final de ano a gente contrata porque aumenta o volume e tal, e isso, aquilo, outro. Porque além de locadora, vendia outros artigos também dentro da loja. E uma delas, a loja era dentro do shopping. Aí já tinha 2 funcionárias de mais de 2 anos deles. Aí ela chegou lá, ela falou assim, bem, eu vou te ensinar a vender. E eu comecei a vender, a minha não era vender os artigos, era locar os filmes só. E eu comecei a limpar, na loja limpando, que é sempre assim, né? Você começa a limpar a vitrine, organizar a vitrine, limpar isso, limpar aquilo, e eu só olhava para aquilo e falei, nossa, gente, será que quando que eu vou começar a trabalhar, né? Não tenho entendimento, amadurecimento, mas você acredita que eu passei 1 mês trabalhando e o Antônio, que era o proprietário, ele pegou e falou assim, efetiva ela. Aí ela chegou pra mim e eu falei assim, nossa, eu fiquei tão surpresa com aquilo, eu não poderia ficar porque eu ia entrar na fase de estágio da faculdade, mas o quanto quando a gente está disposta, realmente, e não fui eu que decidi, o quanto eu tô disposta a fazer isso, porque ir pra dentro do trabalho só com a obrigação de pagar conta, você é infeliz. Você é infeliz. E você impacta a vida de todo mundo que tá ali. Olha o quanto de pesado que você se torna. Agora, Yara, na tua visão, dentro hoje de comportamento que impede, comportamentos silenciosos que impedem da equipe crescer, o que você poderia pontuar? De quais são os comportamentos que impedem? Falta de conhecimento sobre si, isso é óbvio, né? O autoconhecimento está atrelado à motivação, como a gente já viu. A pessoa está desconectada também quando não enxerga o propósito, a gente já falou aqui também, a história de não ver valor naquilo que está fazendo. O comodismo, a satisfação com... talvez com o mínimo, mas também com... muitas vezes, o mínimo é mais do que o que a pessoa tinha ou alcançou antes, e aquilo tá sendo o suficiente quando tem 500 outras coisas mais para conquistar, para fazer, para ganhar, para, enfim, né? Então, falta ambição. E não é errado, como você disse,
Pelo contrário, é errado a gente ser ganancioso, que a gente vai atrás das coisas da gente a qualquer custo, passando por cima de pessoas. Mas a ambição de querer Ela precisa mais, existir. essa fome, quem fala muito sobre isso é acho que é a Cris Junqueira do Nubank, né? A fome, a vontade, aquele comichão sabe? Eu quero banquete. E as características de quero grandes banquete. lideranças são essas, né? Exato. Sim. É de ter ambição. Não, olha, Eu quero banquete. tô feliz. Você sabe que um dia desses, uma amiga, postei uma foto no grupo de amigas, ela vai plena e feliz. Aí eu me questionei, será que eu tô feliz? Não é que não esteja feliz, mas é o que eu conversar com o chat depois. E a mente dela é bem empreendedora, né? Não, mas aquilo me incomodou. Se incomodou porque encontrou uma ressonância dentro de você para alguma coisa. Pronto, vai, Isso é muito de responsabilidade. Eu preciso olhar para cá. aquilo me deixou com incômodo. Ai, meu Deus, eu tô passando para as outras pessoas a sensação de que eu tô feliz, não que eu não esteja feliz, mas será que a imagem de uma pessoa feliz passa também a imagem de uma pessoa que tá acomodada? Será que eu não tô passando a imagem também de alguém que tá feliz aqui agora, mas tá buscando... Pronto, era esse ponto. Eu tô feliz aqui agora, mas eu também A minha quero comunicação pras 500 pessoas. outras coisas. E será que eu não tô comunicando para as pessoas que eu tô nessa... que eu vivo nessa... né? Vou até perguntar pro chat que palavra poderia representar a pessoa que tá feliz no agora, mas também tá buscando outras coisas, né? A pessoa que é prospectiva, que eu tô vivendo e aproveitando e curtindo cada momento e sendo fiel e grata a cada uma das coisas, mas também tô E é uma das crenças, né, que as pessoas usam, de olhar para você e falar assim, nossa, você é tão insatisfeita. E não, a diferença é que quando uma pessoa ela se encontra feliz e realizada na fase que ela tá, não quer dizer que ela vai se permanecer ali. Pronto. Ela tem visão e ambição de querer mais. Mas quando você tem essa visão de insatisfação, é quando você está desconectada da vida, de você mesma. Aí sim, porque você faz e parece que nunca preenche. Exato. Aí sim existe uma ingratidão, mas não é que a ingratidão tá ali instalada, é porque só você tá num caminho que não é o seu. Isso. E voltamos para o mesmo lugar. E Se a você gente não se tiver, perde, viu? e se você não tiver autoconhecimento, Autoconhecimento. qualquer caminho serve. Por mais, e ainda que a gente seja uma pessoa, comentei com você, acho que eu nem falei sobre isso. Ainda que a gente seja uma pessoa que tem um certo nível de clareza. investimento em si, de clareza, de propósito, de autoconhecimento, ainda que eu me considere uma pessoa que me esforça para buscar isso não me impediu, por exemplo, de entrar num burnout. Não. Na pandemia. Não E mesmo. você sabe que eu dei trabalho pra mim mesma no sentido assim, tipo, não reconheci pequenos sintomas. Eu não. E aí, a partir do momento que o negócio começou a pesar, eu neguei. Como assim eu tô com burnout? Meu Deus do céu, como eu sou ingrata perante a Deus. Eu tô em casa na pandemia, minha família tá bem, tá todo mundo bem, tô trabalhando, tarará, mas eu tô... Como é que eu cheguei nisso, né? Até ir pra terapia, e uma única pergunta que ela me fez me curou à medida em que eu fui respondendo. Ela só me pediu pra dizer, Yara, me explica como que era a sua vida antes da pandemia. Eu faço isso, não sei o que, acordo. Como na época eu trabalhava no interior, tinha 2 horas de deslocamento até chegar à cidade, que eu fosse fazer alguma reunião, algum evento, algum treinamento. E eram 2 horas de onde eu morava para todas as outras cidades que eu atendia. E volto e faço isso, e faço aquilo. Ela, tá, mas e essas 2 horas que você gastava na estrada pra ir e pra voltar? O que você tá fazendo com elas hoje? No meio da pandemia. Foi o que eu fiz. E aí, eu lembrei mais de um dia em casa, na pandemia, toda a família reduzida em mãe, pai, minhas 2 irmãs, e eu em casa. Eu lembro que minha mãe tava lá embaixo, a gente tinha pedido uma pizza, já era tipo 7 horas da noite. E minha mãe lá embaixo disse, meu Deus, a Yara tá em casa, nem parece que tá. Por quê? Porque eu ocupei aquelas 2 horas que eu tinha de estrada de manhã, as 2 horas que eu tinha de estrada, mas no final da tarde, com trabalho. E eu achei, até um certo ponto, eu tava achando normal, por quê? Porque eu tava fazendo outras coisas
que, na minha cabeça, supririam a ausência de lazer, enfim. Foi quando eu comecei a correr, a pedalar, e a gente reformou em casa e fizemos um espaço melhor de convivência, com churrasco, e todas essas coisas eu questionava, como que eu tô sentindo entrando num negócio como esse? Eu não desejo a ninguém. Se tá tudo bem, sabe? E aí eu fui aprender a fazer nada. A minha terapia trabalhou isso também. A fazer nada. Bia, eu sou aquela pessoa, e eu continuo sendo, que eu amo fazer agenda, lista de coisas pra me organizar. Eu tenho o meu ano organizado. Este ano organizado desde novembro do ano passado. Então eu sei o que é que... Mas eu explico o porquê depois. Eu sei o que é que eu vou fazer tal mês, tal dia. Se combinar alguma coisa comigo esse dia não dá, eu sei. E eu fazia muitas coisas pessoais, né? No automático, pessoais e profissionais, pra me ocupar. Só que às vezes até lazer de ocupação não é uma forma de fugir. Não é o suficiente pra gente descansar. Não. E eu aprendi a colocar na agenda nada. Fazer o quê? Nada. Eu falo... Não fazer nada. Hoje Minha psicóloga dizia sempre isso. Hoje eu vou fazer nada. E o nada, às vezes, não é filme, não é esporte. Não é nada. É você trabalhar mesmo de lidar com o tempo ósseo. É de você ficar ali sozinha mesmo, sem, sabe, fazer absolutamente nada. E com as mulheres é muito difícil isso, porque a autossuficiência, que muitas mulheres ancoram seu valor, é fazer. E isso vai para todas as áreas da vida. Porque mostrar resultado. São gananciosas realmente por resultado. Então, vamos pensar. Todo final de semana nós temos o cansaço natural. Todos nós temos. Porque temos a semana de demanda de várias coisas para serem executadas. Quando você não respeita esse descanso, você entra no esgotamento, porque você vai negligenciando esse descanso a longo prazo. Então você chega ao esgotamento. A síndrome de burnout, ela só acontece quando você passa por esses abusos profissionais. Susto, né? Como a gente fica cega. E outra, não tem cura. Quando você chega na síndrome, você não tem cura. Você aprende a identificar os padrões comportamentais, os sintomas, e você começa a lidar com aquilo. Mas para chegar lá, tem muito chão. E as pessoas negligenciam exatamente o cansaço e o descanso e o esgotamento. Porque o esgotamento, ele te adoece, você já está doente. Só que você está funcionando. Então, eu tô fazendo. Pra funcionar. E aí é a hora que você não dá descanso para você. Eu preciso fazer o tempo inteiro. De onde vem isso? Começar a se questionar. Por que eu preciso estar ocupada todo o tempo? Exato. Por quê? Isso tem uma causa. Porque isso só é o sintoma. De querer executar e ser ocupada todo o tempo. Exato. Qual é a causa? Qual é a raiz que te leva a ser executora? No meio da pandemia, era claramente mostrar resultado. Trabalho, mostrar que eu estava fazendo, mesmo dentro do contexto, mostrar aquela força. Imagina, na época eu estava com o setor de interior, eram quase 3.000 consultoras, hoje são 2.000, aqui na capital 2.800, dentro de um contexto. Isso, meu burnout foi na segunda onda, né? 2021. Março de 2021, um ano depois. E eu não soube reconhecer os sinais. Tinha amigas que diziam, Yara, você é uma forte candidata. Fica atenta. E aí eu não soube reconhecer uma dor de cabeça, um Dorflex toda noite, uma cervejinha pra relaxar. A fuga, que eu falo. Você vai fugindo dos sintomas pra não encarar. Isso é muito real. Até que um dia chegou, nós bloqueamos os eventos presenciais em 17, foi tão marcante, 17 de março de 2020. E a gente estava na fase de fazer os eventos presenciais para venda de presentes do Dia das Mães, no trabalho. Um ano depois, eu me vi naquela mesma fase. E meninas, a gente recebe, né, os produtos, né, de Natura e de Avon. Eu recebi. Na hora que eu abri, me deu uma crise absurda de choro.
uma crise absurda de choro, que eu via aqueles produtos, que eu sabia que era o Dia das Mães, e vinha aquela na minha cabeça, meu Deus, um ano se passou e a gente ainda tá aqui, não aguento mais, e minha mãe já passou também, nós passamos com minha mãe, na realidade, por um processo dela de síndrome do pânico, né, início de depressão e síndrome do pânico. E ela diz muito o tanto que a gente ajudou ela, tá vendo? Faz sentido, e que bom que eu sempre fui, desde pequena, uma pessoa muito posicionada. E aí, na época da síndrome do pânico dela, que ela não queria dirigir, ela não queria sair de casa, tem várias etapas, né? Sim. A gente forçava, vai sim, liga o carro. Vai me deixar na faculdade. Bora, liga esse carro, mãe. Então, a gente foi forçando e usando outras coisas, inclusive voluntariado, igreja e terapia, e acompanhamento médico pra poder tirar ela daquilo. Na hora que ela me viu chorando, agora eu urrava de chorar. Eu não aguentava ver aqueles produtos e pensar na minha cabeça, meu Deus, a gente ainda tá aqui. Era essa nuvem cinza que tinha na minha cabeça. Ela disse, que foi isso, menina? Subiu correndo. Tenho que fazer uma live. E na época era tudo online, eu tenho que fazer uma live. Aí eu só escuto o grito dela, Leonara, Yasmin, sobe aqui. Vai fazer essa live sim. Onde é que é pra montar isso aqui? Vai botar aqui, não sei o quê. Abre, meninas, as caixas, vamos montar os produtos. Cadê a Esse apoio é fundamental, né? Um apoio, assim, a gente precisa de pessoas emocional que sejam mesmo interativas na nossa vida. Né? Nem sempre as coisas acontecem por amor. Minha filha, você vai sim fazer. Não, vai sim, querida. É te tratar como adulto. Você não é mais criança. É tratar como adulto. É tratar como adulto. Engoli o choro, fiz. É, exatamente. Obviamente, aí depois eu fui... Isso foi uma dos starts, porque o sintoma mesmo veio um pouquinho depois, em abril mais ou menos, com sintomas físicos, né? Oxe, em 10 dias eu fui 2 vezes para o hospital, fiz bateria de exame e não aceitava que não dava, porque eu não tinha um diagnóstico. Fiz todos os testes de Covid que vocês quiserem imaginar, porque eu não tava confiando, farmácia. Na época, os testes de laboratório eram pagos, vou pagar, porque eu preciso de um diagnóstico. O médico que me atendeu na segunda vez que eu fui bater no hospital, com o braço dormente, isso aqui repuxando. Montei minha malinha de manhã. Você queria acreditar em qualquer coisa, menos... No diagnóstico total. Hoje eu falo disso sorrindo, mas na época, sim, eu lembro demais o sentimento, a dor, o pesar, uma dor física. Eu tenho uma foto que eu mandei pra minha amiga que é médica, diz, Cris, eu tô sentindo isso. Eles fazem aquelas perguntas todas. Como é que tá a família? Como é que tá no trabalho? Como é que tá nisso? Como é que tá aquilo outro? Não, tá tudo bem, não sei o que. Yara, isso aí não é infarto. Não é nada, isso aí não é Covid. Vá pro hospital. E eu disse pra ela, eu preciso ir pra onde é que eu vou. Na época tava saindo no jornal matéria, não sei o quê. Enfim, aí a gente aprendi a reconhecer sintomas. Eu lembro demais que o meu chefe ficava me perguntando, e aí, como é que você tá hoje? Eu disse, Rodrigo, quando a gente passa por um burnout, a gente demora a voltar pra si, e fica num estado de alerta. Sim. Será que eu tô com taquicardia? Será que eu tô com falta? Não tá acontecendo nada. Será que eu tô... Mas é a sensação. Insônia, normal, era normal. É a sensação. Será que eu tô com insônia? E... querendo ou não, foi um processo bom também para eu me reconhecer, né, nesse momento. Se respeitar. Exato, e respeitar também o outro. Aprender a se respeitar, porque se você abusa de você, você vai abusar do outro também. E aí, um tempo depois, para você ver, uma das minhas líderes na época, né, do setor do interior, ligou para mim. Não foi nem mais na pandemia, eu já estava morando aqui. Foi uma outra coisa que aconteceu na empresa, coisa logística, mudança de centro de distribuição, eventualmente dá muito problema, né? E eu lembro que foi uma fase bem, bem pesada, de crise, de problemas pra gente resolver dentro do trabalho. E eu lembro que uma dessas minhas líderes ligou pra mim, pela voz dela trêmula, eu sabia que ela tava assim, fisicamente estressadíssima. Eu só disse, Karina, pra ela me dar atenção. Pode parar. Para. Reconhecer é o primeiro ponto. Você vai fazer qualquer coisa, menos trabalhar. Desliga o seu celular, fazer um bolo, vai pegar seu filho na escola, vai fazer Você vai infartar? Não, pelo amor de Deus. Esse problema, e aí vem a história do MASP, a minha cabeça. Esse problema, até onde é nosso? A única coisa que a gente tem pra fazer nesse momento é isso aqui. E ainda que seja só isso aqui, eu não quero nem que você faça agora. E se você não tem a autoestima e o autoconhecimento,
você lida? se abusa, você não sabe determinar o limite de parar, o limite que você suporta. E você vai a cada vez mais buscando e não sabe colocar limite nisso. Deixa eu te perguntar, você falando de feedback, eu acredito muito que todo feedback ele é um presente para cada liderado ali, né? Quem que não está esperando receber um feedback? E você, hoje, para encerrar o nosso bate-papo, qual é o feedback que você daria hoje para um líder que está aí liderando uma equipe? Um feedback no sentido da tua experiência. Líder que eu conheça, líder... Ou, Não, como para nossa Para o audiência. líder, que tá assistindo a gente. Um feedback que possa contribuir para a liderança dele com a equipe dele. Perfeito. Primeiro entender, como a gente disse aqui, que motivação não é um dever nosso, né? Isso já tira da gente que tá em qualquer papel de líder essa responsabilidade, essa coisa pesada, né? Segundo, entender o que é motivação, como que ela pode ser perceptível. A gente não motiva ninguém, mas como que a gente pode também. Aí as empresas têm as suas estruturas, várias pra ferramentas. motivar. Mas é fundamental que a pessoa parta do autoconhecimento. Se você me perguntar que coisas eu fiz relacionadas a desenvolvimento pessoal, várias. Tudo que é ferramenta, tudo que é contexto, curso, tudo eu vou trazendo esse olhar do que é que eu tô aprendendo aqui. Eu me vejo muito como eu empresa, né? Primeiro eu vou me evoluir, me expandir para que eu possa também transbordar para os liderados. Exato. Ter esse autoconhecimento, a gente precisa liderar a gente mesmo. Sim. Não tem como. Tudo parte da gente. A gente precisa liderar. Não é que também não é colocando a gente num pedestal. A gente, que eu digo qualquer pessoa que é líder, né? Não é sai desse pedestal, porque a gente precisa. Um líder precisa ser humilde. Justamente para ouvir isso que a gente está dizendo aqui agora e entender. Realmente eu preciso aprender. É o servir. E nunca e nunca vai ser o suficiente. A gente precisa tá em constante aprendizado. É a habilidade do Constante futuro. É evolução, né? A flexibilidade cognitiva, aprender, reaprender. Ter curiosidade. Ai, curiosidade pela vida, gente. Curiosidade pela vida. Pela vida, pelo negócio, pelas pessoas, por você mesmo. O José Roberto falou disso lá no primeiro dia. Você tem que ser curioso. Você precisa ser curioso. Inclusive, pra gente, a história do burnout, eu perdi a curiosidade. Por mim, pela vida, pelo que viria na frente. A gente fica cego, a gente se perde de si. Então, ter curiosidade, se capacitar. E aí, quando eu falo de capacitação, obviamente, desenvolvimento está relacionado ao autodesenvolvimento também, mas buscar conhecimentos aleatórios. Em tudo. Tudo, procurar conhecer de tudo. Um líder, acho, né? Eu faço investimento também em área financeira, em tudo que a mentoria que tiver assim, que eu não dou conta, eu preciso de alguém que entenda. Então é aí que eu também vou transbordando dentro da minha empresa. Porque senão é ter o conhecimento que você não consegue fazer sozinha. Então tem muitas pessoas que agora a última que eu entrei vai ser a construção de uma comunidade. Então a gente tem que buscar esse conhecimento, porque se você fica na inércia, eu sei demais, é aí que entra a humildade, né? Exato. Você nunca sabe demais, você não sabe de tudo. Né? Não avança, acaba não avançando. Não avança. Liderar, né, o meu entendimento de liderança é de que é um ato de serviço. Eu tenho uma visão muito social. Eu acredito nisso. Do trabalho que eu faço hoje. Então, tem que estar de corpo, cabeça e coração aberto para as pessoas. E entender que cada um vem de um contexto diferente. A história do ciclo das convicções tem um histórico, tem um ambiente, um repertório, e que às vezes a gente cai no erro de pensar que a gente pode mudar o outro, e a gente não pode, a gente muda a gente mesmo, e com base nisso a gente vai influenciando, que é também, né, um atributo importante, uma habilidade importante dentro da liderança, de influenciar. Não ter medo de ter, vou usar esse termo, que é o que muitas pessoas usam, as conversas difíceis. Sim. Agora eu escolha denominar as conversas honestas, respeitosas,
sempre, né, humana. São os feedbacks diretos, né? A gente Tá. precisa, sim, ter isso, porque a gente só consegue fazer com que o outro evolua se ele também enxergue isso. E não é algo que seja de qualquer um. É só você olhar quem é o meu líder. Ele é a pessoa que eu quero ser um dia? Eu quero estar no lugar dele um dia? Então escuta essa pessoa. Não é sobre ser arrogante, mas é ter humildade. Eu falo que se você não tiver humildade para sentar, para aprender, você não tem capacidade nenhuma para levantar, para ensinar. E líder é isso. Se ele não sentar para ele aprender, ele não vai conseguir transmitir nada para o outro. Concordo. E aí, por fim, não é nem se auto, mas eu vou aplicar em você mesmo Antes de mais nada. as coisas que você aprende, né? Olhar para você como essa empresa, entender quais são os seus valores, se são os mesmos, se faz sentido, olhando para o futuro, o que é que eu preciso, né, aprender, desenvolver, mudar, melhorar agora e ter essa predisposição de contribuir, né, para a construção de histórias. Graças a Deus eu escuto, né, com bastante frequência, retorno de pessoas que trabalharam comigo há um tempo atrás. E você lembra? Eu lembro demais de uma das líderes, de uma liderada que eu contratei lá no interior do Ceará, Tauá, e eu tive uma conversa, né, bem honesta com ela, relacionada ao que ela ia assumir, né, e que tratava de humildade, de ego. A gente temos grupos de consultoras, né, às vezes de um perfil bem mais humilde, e o meu receio era ela, por ser uma pessoa influente na cidade, né, de família, de nome, né, como diz no interior, assumir um grupo de consultoras e vir com aquele ego e lá em cima. Não, vamos aqui, descer um pouquinho, para que você tenha sucesso nesse negócio, tem que ser assim, vai por esse lado. Eu lembro demais a lágrima escorrendo, e ela disse exatamente isso: poxa, eu nunca imaginei que eu ia ouvir isso de você. Mas aí Isso é muito ajudou na bacana. construção dela, né? Ano passado, ela mandou uma mensagem para mim com a foto da filha dela, formada em medicina, que na época que ela estava no meu setor, trabalhando comigo, ela precisou pedir, não, nem pedir, Yara, olha, eu vou precisar me ausentar e tudo mais. Eles são autônomos, né? Eu trabalho com pessoas que são PJ. Eles são autônomos. Yara, eu vou precisar me ausentar, porque eu vou instalar minha filha, fazer faculdade, né, fazer medicina no Paraguai e tudo mais. Enfim, na hora, vá-se embora, o futuro dos seus filhos é o seu também, né? E aí, ano passado, ela voltou: olha, eu quero te agradecer, porque naquele dia você me apoiou nisso, aquilo. Fora tantas outras histórias. Quando eu saí do interior, eu não vou me emocionar. Quando eu saí do interior, sou muito grata. É que você toca interior. vidas, né, Yara? E essa é uma A liderança responsabilidade. tem isso. E essa é uma responsabilidade fortíssima do líder. Sim. E aí eu lembro que quando eu saí do interior, no iníciozinho da pandemia, eu não podia, aquela história de afastamento e não sei o quê. E aí eu lembro que eu fui me despedir individualmente de cada um, e uma das minhas líderes me chamou num canto e disse: vamos ali, Yara, comigo? Eu quero lhe agradecer pela oportunidade que você me deu, e líder tem que ter um olhar sobre as pessoas, né, o potencial das pessoas, e lapidar. E aí ela disse: vamos ali comigo? Tá vendo aquele terreno ali? É meu. Eu conquistei, porque você me deu a oportunidade, porque você me orientou, porque você, como é o termo que ela usou? Você me motivou. Não. Ela usou um outro termo que foi... Eu sei que você, às vezes, pega assim no nosso pé, mas é para nos direcionar. E hoje eu tô vendo o fruto do meu trabalho, né? Isso é muito gratificante. Isso é o que aquece o nosso coração. Quando eu escuto também esses feedbacks de a gente vidas transformadas. Isso é o que faz a gente realmente olhar e falar assim: tô no caminho certo. Eu tô agora conectada. Yara, nosso episódio sempre tem um quadro que é você convidar uma pessoa para tomar um café com você. E aí, quem seria essa pessoa e qual conselho você pediria? Você sabe que as escolhas que eu faço e que eu não faço, como eu já disse aqui a vocês, são muito intencionais, e eu pago preço por todas elas. Agora,
se tem uma coisa que eu me arrependi, foi de não ter ido pra jornada, vou me emocionar de novo, pra Jornada Mundial da Juventude. Foi quando, acho que foi a primeira vez que o Papa Francisco veio pro Brasil, lá no Rio de Janeiro. Na época eu frequentava o Shalom, uma comunidade católica lá de Fortaleza. Tem aqui também, eu sei. E aí tava todo mundo se envolvendo, e que caravana pra ir e tudo mais. E era uma época que eu tava começando aquela minha jornada profissional. Eu nunca fui aquela pessoa que pedia as coisas pra pai, pra mãe, não sei o quê. E aí eu lembro que minha mãe vendo, disse, comentava em casa. Aí minha mãe disse, minha filha, você quer ir? Aí eu disse, não precisa. Eu sei que ela podia, enfim, fazer um esforço. Só que naquela época também eu não sei exatamente o que estava acontecendo, mas eu não queria que ela gastasse um dinheiro comigo pra poder... E eu também já tava no início assim de trabalho e não queria fazer aquele investimento maior, enfim. Aí eu disse, não precisa. Mas é um dos meus grandes arrependimentos não ter ido ver o Papa na Jornada Mundial da Juventude. Então, para este café, pode ter certeza Ia convidar ele. que eu convidaria. E qual que é o conselho dele que qual era o você conselho que faria? você pedir? Pedir, aliás. Eu acho que eu contaria como que é, como que eu entendo a minha fé, como que eu entendo a maneira como eu aplico ela no meu dia a dia, e o conselho ia ser nesse sentido. Querido, diga aí. Eu tô certa, eu tô errada. Minha conversa, a maneira como eu aplicar a minha fé é dessa forma de comunicação. Então, Eu tenho essa comunicação com Deus. eu pediria pra ele, olha, um direcionamento pra onde as coisas estão indo, se a maneira como eu tô agindo hoje tá me levando pra lá, se as coisas que eu entendo, eu entendi, eu interpretei do jeito certo, e eu mudei muito a maneira como eu compreendo as orações desde o dia que eu li o Catecismo da Igreja Católica. Hoje eu não rezo o Pai Nosso do mesmo jeito. Perigo, são 7 pedidos que eu faço rezando o Pai Nosso. Preciso estar muito consciente daquilo que eu tô pedindo. Não rezo uma Ave Maria do mesmo jeito. É proteção agora e na hora de nossa morte. Por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro ali. É amadurecimento espiritual, eu falo orações. muito. Então eu pediria isso, esse direcionamento de caminho, né? De para onde eu preciso, o que eu preciso fazer hoje para poder chegar onde eu poderia chegar da melhor maneira, né, da maneira certa, da maneira que eu possa contribuir com os projetos de Deus para a minha vida, para a vida. Amém. Para o mundo, para a terra, né? A gente só precisa ser do bem, fazer o bem. Yara, quero te agradecer pela tua presença, pelo teu transbordo aqui para nossa audiência. Espero que vocês tenham gostado muito, porque eu acredito que ela precise vir mais uma vez. Eu acho que sim. Vamos combinar que aí a gente fala de outros temas. Outros temas. É muito gostoso quando a gente tem conexão, né, com a mesma visão, as mesmas ideias. Parece assim, flui, leveza total. É muito bom. Quero te agradecer pela tua presença e vamos falar aí com quem assistiu esse episódio, deixar o like, começar a ativar o sininho, se inscrever no canal. É muito importante. São conversas reais, conversas necessárias. E é muito importante também que a gente tenha o feedback de vocês, sim, né, nos nossos comentários. Verdade. É muito bom quando a gente tem o feedback. Yara, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo seu transbordo, como a Artemis fala. São falas muito fortes. Eu acho que as pessoas com certeza vão querer te conhecer ainda mais depois de hoje. E que bom que a gente tá tendo esse momento, que a gente criou esse projeto para trazer falas como a sua. Então, que vocês aproveitem muito desse episódio. Eu posso dar o presente. Ela trouxe um presente pra gente, pode sim. Aqui, essas 2 sacolas laranjas. Ai. Trouxe presente pra vocês, tá na sacola da Natura. Mas tem Natura, tem Avon, tem Crê Pra Ver. Ai, obrigada. Essa já que eu vim tomar um café com vocês, eu vou levar uma caneca pra cá. O café a gente garante. Cada uma tomar café a partir de hoje, lembrando de mim. Ai, que delícia. Tem muito essa questão da outra vez que eu te conheci também, eu notei isso.
ela é muito intencional, Intencional. tá? Muito intencional. E trazer coisas que as pessoas lembrem de você. Exato. É muito real isso. E ó, eu essa amei, fiquei caneca, fascinada. eu vou só contar a história da caneca, porque faz parte de uma linha de produtos da Natura que não é cosméticos e que é uma linha muito especial, porque através da venda de todos os produtos dessa linha Crê Pra Ver, a gente, Natura, né, na realidade, Natura e Avon conseguem investir aí em educação pública de todo o país. Amei, olha Antes de encerrar, eu vou só falar uma coisa pra vocês. Eu cresci vendo minha mãe vender Natura. só. Minha mãe era uma das Meu consultoras assim de vendas da nossa região full. E eu cresci recebendo as caixas, eu adorava aqueles pacotinhos de estourar que é para proteger, tudo isso. Então a Natura fez muito Que presença conexão na minha maravilhosa. vida. E quando você, só pra finalizar também, quando você trouxe aquela história de vender as bijuterias, eu também fiz isso. Eu fiz muito isso. Eu era do interior e eu vinha pra João Pessoa com a minha mãe também pra comprar miçangas, montar e vender também. E às vezes eu pegava os brincos mais baratos, né? E vendia na escola um preço, porque elas não tinham acesso de vir pra João Pessoa. Exato. Então a gente tem Empreendedorismo uma conexão nacional, muito boa. Muito As obrigada histórias, mesmo. né? As histórias se conectaram de verdade. É muito dinheiro, mas pulseiras da Jade. Muito, muito. Eu bordei sandália também. Coisa de puxinho. Essas coisas. Eu queria me movimentar Que e maravilha. ter essa sensação da troca, né? Por isso que eu valorizo tanto o trabalho. Obrigada, Muito adorei. obrigada. Obrigada, meninas. Eu Até a amei. próxima. Até a próxima, gente.